Olá, pessoal. Aqui é o Marcelo Moreira, eu sou da equipe aqui do pessoal do PET Sem Mistério. Esse mês a gente vai dar continuidade aí às aulas sobre câncer de mama e PET-CT, né? E deixa eu abrir a aula aqui para a gente começar. Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho de resposta terapêutica. A gente já viu alguns cenários aí para trás nas outras aulas, né? No decorrer do mês. E a gente sabe, né, que as indicações, por exemplo, inicialmente de estadiamento, são indicações um pouco ainda não muito, um pouco discutíveis ainda nas coberturas e nas indicações reais, mas que elas estão restritas a subtipos histológicos e quando a gente tem suspeita de doença avançada, principalmente quando os outros métodos de imagem convencional são inconclusivos, né? Tanto que a principal cobertura da ANSI é essa, né? Quem não está acostumado, a gente tem 8 coberturas, o PET-CT ou 9, agora me falha a memória, e uma delas, essa cobertura é que o plano obrigatoriamente vai cobrir o exame do seu paciente, né? É o PET-CT oncológico para o diagnóstico do câncer de mama metastático, quando os exames de imagem convencionais apresentarem achados equívocos. Então, essa cobertura caberia tanto do paciente em estadiamento de uma metástase, mas principalmente, às vezes, do paciente que está numa resposta terapêutica e os outros métodos vão se limitar e não conseguir avaliar totalmente esse paciente. É importante um pouquinho da gente falar de forma de apresentação, eu sei que a gente já falou alguma coisa, talvez isso em outras aulas, mas só para a gente poder situar um pouco. É importante a gente entender as características do tumor para poder saber por que a heterogeneidade, que às vezes não é tão clara para a gente nos exames de PET-CT de câncer de mama. A gente tem desde células bem diferenciadas até as células pouco diferenciadas. Quanto menos diferenciado aqui, no caso, para a gente, mais ávida essa célula é pela glicose, pela taxa de proliferação celular dela, né? Não sei se vocês lembram, quanto mais bem diferenciado o tipo celular, menor a taxa de proliferação dele, pelo grau de diferenciação celular. Opa, sem querer passou. E aí, isso aqui é uma classificação, hoje em dia talvez eles saiam até mais disso, mas a gente usa principalmente essa classificação de subtipo molecular. E é importante, às vezes, o paciente trazer isso quando você for fazer uma avaliação desse paciente, porque isso pode explicar para você um SV tão baixo de algumas lesões, ao mesmo tempo que pode explicar para vocês é, predizer prognóstico em algumas situações desses pacientes que a gente vai falar um pouquinho para frente, tá? E aí, só para vocês entenderem, caso alguém tenha curiosidade, o luminal A, ele está querendo dizer o quê? Que ele tem um receptor de estrógeno, ele tem um receptor de progesterona positivo e ou positivo, ou seja, é um que tem uma resposta hormonal. O HER2, que é um marcador de expressão epidérmico humano, que é como se fosse uma proteína de membrana, né, associada a um mau prognóstico, pacientes de uma doença normalmente um pouco mais agressiva, e o KI67, né? O KI67 seria a taxa de proliferação de, como se fosse uma taxa de proliferação celular mesmo. O que significa? Que esse não tem o HER2 de mau prognóstico, o KI67 dele é baixo, então esse tem um baixo índice mitótico, mas que ele seria receptor positivo de estrógeno e progesterona. O luminal B, o que ele vai ter, na verdade? Ele tem ainda a parte hormonal dele aqui na história toda, contudo, ele tem um dos dois marcadores de mau prognóstico, ou o KI67 muito alto, ou ele já possui essa proteína do HER2. Outra classificação, que é o HER2 é o que não tem receptor de progesterona, então, diferente dos exames de cima aqui, eles não vão ter função, mas ele tem um marcador de membrana. Por que esse marcador de membrana é tão importante? Porque hoje em dia a gente tem tratamento baseado em cima desse marcador. Então, apesar de ser considerado de mau prognóstico, a gente já consegue um tratamento diferenciado. Diferente quando a gente fala do triplo negativo, né? Que aí eles falam basaloide, não basaloide, que é justamente aí, sim, o de pior prognóstico de todos eles aí. Uma coisa importante quando a gente fala de avaliação de resposta é saber que a quimioterapia neoadjuvante, que quem não está acostumado, quimioterapia neoadjuvante é aquela quimioterapia que vem antes
da cirurgia, né? E hoje ela está oferecendo resultados de sobrevida equivalente quase aos pacientes que fazem adjuvância, que é a quimioterapia depois. Mas qual que é o grande vantagem ainda? O percentual de cirurgias conservadoras e o melhor desfecho clínico desses pacientes acabam aumentando, porque às vezes o paciente ia para um tratamento muito mais agressivo, porque a lesão era muito grande, o envolvimento da linfonodal, axilar e tudo mais é gigantesco, e esse paciente, após a quimioterapia NEL, reduz consideravelmente a doença, permitindo uma cirurgia menos agressiva. Automaticamente, isso implica também que esse paciente precisa de uma avaliação de resposta. E aí a gente vai entrar nisso, e é por isso que esse slide está aqui, tá bom? E a gente sabe que a gente tem vários estudos apoiando o papel do PET-CT, que eles são capazes de predizer essa resposta à quimioterapia NEL, e o PET-CT ainda tem um valor de estratificação de nível de risco prognóstico, que aí eu vou mostrar um pouquinho também na aula. E aí, falando já de resposta de quimioterapia neoadjuvante, eu acho melhor a gente começar aí vendo casos, né? E esse aqui era uma paciente de 35 anos com câncer de mama, tá? Era um carcinoma inflamatório, já descobriu a doença bem agressiva, olha aqui o tamanho, né, da lesão na mama da paciente. E o PET já mostrava, olha, envolvimento linfonodal axilar e da mamária interna. E esse é o PET basal da paciente, e esse é o PET ao fim do tratamento da quimioterapia neoadjuvante, mostrando aí os sinais de uma resposta completa para essa paciente, importante aí na avaliação prognóstica dela, né? Esse, um outro paciente que já era metastático à quimioterapia neoadjuvante, né? Com uma doença óssea, tá? Muito bem definida aqui no corpo vertebral, que nesse momento aqui ela passa, desaparece com o tempo, né? E deixa uma marca esclerótica no lugar, mostrando também uma resposta aí. E mostrando o PET como capaz de predizer essa resposta à quimioterapia. E aí, para embasar nisso, tem essa meta-análise aqui que juntou grande quantidade de estudos, né? E todos eles com correlação histopatológica. Acabaram sendo 920 pacientes com histopatológico confirmado. O que ele mostrou nessa avaliação de resposta? A sensibilidade combinada do PET-CT é de 84%. É excelente. O valor preditivo negativo é altíssimo. Contudo, a gente tem a baixa especificidade e o valor preditivo positivo bem também ruimzinho. O que significa? A gente dificilmente vai deixar passar a doença com uma sensibilidade tão alta para positiva quanto para negativa. O problema é, deu positivo, isso realmente é doença? Então, por isso que a maior parte desses pacientes vão ver que, apesar do PET positivo, vão para uma confirmação histopatológica no final, porque a especificidade do método não é tão alta nesse cenário, né? Aqui é outra paciente, tá? Mas nessa situação aqui dessa paciente, o que a gente percebe é o sinal da progressão de doença desse paciente, né? E o que o PET aí foi capaz de predizer, mostrar que a doença, que inicialmente já era metastática, né, evolui consideravelmente, né, para o outro campo pulmonar. Então, mostrando que o PET, tanto nos primeiros casos, mostrando uma resposta de redução aqui, um sinal de progressão. Mas lembrando que, muitas vezes, os pacientes vão precisar de uma confirmação histopatológica para ter certeza de sinal de progressão, dependendo do achado que for, né? Essa aqui é uma outra meta-análise, no qual ele foi 781 pacientes, né, um pouco menor do que aquela primeira, mas o cenário ainda se mantém. A gente mantém uma sensibilidade altíssima do método, tá, na avaliação, contudo, a especificidade é o grande calcanhar de Aquiles. E isso é devido ao consumo da glicose não ser específica pelo tumor, né? Mas a sensibilidade ainda do método continua muito alta. Nesse outro cenário aqui, foi feita uma outra meta-análise de avaliação, né? Confirma também que um paciente de alta sensibilidade aí do método, né? E no caso aqui, a especificidade foi medida para pacientes de avaliação de quem era possível responder precocemente à quimioterapia. Então, além do cenário da resposta, entra aquele cenário que a gente falou lá no início de valor prognóstico. O que é isso?
O PET, como ele consegue as alterações metabólicas e fisiológicas vão anteceder as respostas anatômicas, a gente consegue perceber pela queda do SUV do paciente um cenário no qual ele pode predizer que esse paciente está respondendo e que isso ele vai ter uma resposta histopatológica melhor ao fim da quimioterapia do que o paciente que o SUV às vezes não vai cair tanto, e isso para o paciente é considerável, até para um oncologista pensar no possível tratamento desse paciente ou trazer esse paciente para um cuidado mais perto, né? Então, a frase do final lá da meta-análise era justamente que quanto maior a atividade glicolítica baseline do paciente e maior a queda do SUV máximo nos ciclos precoces, era o melhor indicativo de que esse paciente teria uma resposta histopatológica ao fim do tratamento. Esse aqui é um caso, né, de uma paciente com 51 anos, um carcinoma na mama direita, já com envolvimento linfonodal e torácico, aí de nódulos pulmonares. E esse paciente era um HER2 positivo com KI67 alto. Então, ele era um HER2 na classificação. E olha, esse paciente aqui, nos ciclos iniciais, olha a resposta dele. A queda de SUV foi de 95%. E foi considerado, quando ele terminou, ele foi para a cirurgia, no final da químio, e ele teve uma resposta histopatológica completa, mostrando justamente o achado, né? Essa imagem, inclusive, daquela meta-análise. E aqui de um outro paciente, dessa mesma meta-análise, né, mostrando exatamente isso. Que paciente que 35 anos com carcinoma da mama direita, com uma linfonodopatia axilar, né, no estado de aumento inicial, fica aqui fácil para ver nessa imagem, e era um triplo negativo com KI67 de 30%. Ou seja, esse paciente é um paciente daquele que não vai ter receptor de estrógeno e progesterona, mas também não tem um HER2 com tratamento específico e tem uma taxa de proliferação bem alta. Nesses ciclos iniciais, o que a gente percebe é a doença reduziu bastante, mas o SUV da paciente reduziu muito pouco, caiu só 16% dessa lesão. Essa lesão no final aqui, desse ciclo precoce, ainda era muito alto o SUV. E o paciente, no final do tratamento, não apresentou uma resposta patológica completa. Então, é importante lembrar desses cenários aí, que o PET, além de permitir mostrar essa resposta, tanto como progressão, como redução, ele é capaz de mostrar uma piora, aliás, mostrar para vocês quem é possível respondedor. E assim, às vezes, definir um prognóstico de um paciente em algum cenário. Aí. Com relação à recorrência ou reestadiamento, embora a doença recorrente carregue um prognóstico geralmente grave, a detecção precoce pode melhorar a sobrevida desses pacientes. Normalmente, os exames de escolha são tomografia, ressonância e sentido, tá? Contudo, o que a gente sabe é que o PET ele tem uma alta sensibilidade e aí nesse cenário uma especificidade quando a gente pensa em metástase à distância. E uma grande importância também na detecção da recorrência loco-regional. Principalmente no caso que esses outros estudos duvidosos vão ser candidatos. Os pacientes fizerem os outros estudos e não serem conclusivos. Porque é muito fácil, não faz muito sentido você gastar uma tecnologia tão alta, de um custo de investimento tão alto, para um paciente que evoluiu com uma lesão muito grande na mama, ou que o achado é extremamente característico na tomografia dele. Entendeu? Então, assim, se der dúvida, no caso da recorrência do reestadiamento, aí sim o paciente tem um cenário que pode CT, e aí, na maioria das vezes, os trabalhos vão mostrar que a gente consegue fazer a diferença, né? Principalmente por conseguir fazer aquela expressão, né, one-stop shot, a gente vai filmar o corpo inteiro desse paciente, né? Então, permitir confirmação da extensão das doenças e realmente o cenário é da progressão. Né? Esse aqui era uma paciente, como vocês percebem, né, ela teve um câncer de mama à esquerda, ela tem até a prótese aqui ainda, né? E ela estava com uma elevação dos marcadores tumorais e uma retração que começou a evoluir na mama contralateral. Isso começou de uma forma sutil no início da pandemia e aí começou a ficar mais intenso. Essa retração, vocês percebem que chega a deformar o subcutâneo dela aqui. E aí ela resolveu procurar, né, o oncologista dela, que já tinha tratado da mama
esquerda. E aí, na avaliação, ele sugeriu, porque os exames dela já davam com marcadores altos, os marcadores tumorais, então favorecia que a hipótese da recidiva da doença existia realmente, né? E aí ela foi direto para o exame de PET. Essa aqui é uma reconstrução, né? A gente vê que a doença está restrita realmente na parte no campo torácico do paciente, e aqui nos cortes a gente consegue ver que ela teve uma recidiva realmente na mama contralateral, né? A lesão parece que era muito superficial e aí sim envolveu o subcutâneo, e ela já tinha sinal de doença linfonodal. Então, o PET aí conseguiu mudar o prognóstico dessa paciente, né? Uma recorrência. Então, assim, para fechar a aula, eu acho que é uma aula curtinha mesmo, de avaliação de resposta, é reforçar que o PET, a grande vantagem dele está na alta sensibilidade, na recorrência, aliás, na avaliação de resposta, contudo a especificidade não é tão boa. Com relação ao prognóstico, a gente é capaz de definir o prognóstico na queda desse SUV máximo aí desses pacientes, nessa variação nos ciclos precoces, e aí poder dizer que esse paciente pode ou não evoluir mal no decorrer da doença, né? E no caso do cenário da recorrência, a gente tem um papel bem definido, mas ele está bem definido nos casos duvidosos dos estudos de imagem convencional. Valeu, pessoal. Obrigado aí, tá bom? A gente está encerrando as aulas de clínica do módulo de câncer de mama. A gente vai ter uma outra aulinha essa semana aí da parte técnica, agora no próximo semana para vocês, tá? Espero que vocês estejam curtindo o material do canal. Quem não tá vindo pela primeira vez, bem-vindo. Por favor, se inscreve, dá uma curtida aí pra gente, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.